Olá, meus amigos, minhas amigas do canal de Salvador. Prazer poder estar de volta, gravando mais um vídeo para interagir aqui com vocês. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre nazismo e fascismo. Na verdade, obviamente, não vou me aprofundar nesses temas, porque vocês têm gente muito mais qualificada para falar sobre nazismo e fascismo, né? Bom, antes disso, eu queria dizer a vocês que hoje, dia 16 de julho, estamos a 78 dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Então, o tempo assim, está bem curto, né? E a gente percebe uma mudança nos ânimos das pessoas, enfim, de todos os atores dessa corrida, né? dessa disputa. Bom, como eu falei, queria falar um pouquinho sobre nazismo e fascismo. Na verdade, eu queria recomendar 2 ou 3 vídeos, eu vou deixar o link aqui nos comentários, do historiador Leandro Carnal, que ele fala assim, muito bem sobre esses 2 temas, né? E vocês podem aprender muito lá com ele, como eu aprendi. Bom, o fascismo, quando a gente fala de fascismo, já lembramos da Itália e lembramos de Mussolini. O fascismo ele aconteceu antes do nazismo, né? Ele é de 1919 e foi até 1943 na Itália. Interessante que o nazismo, a grande figura do nazismo, obviamente, é Adolf Hitler, né? E Hitler ele foi beber na fonte do fascismo para criar esse movimento nazista, né? E Hitler ele foi combatente na Primeira Guerra, foi ferido 2 ou 3 vezes, foi preso, né? Ficou preso um tempo. Enquanto esteve preso, ele meio que elaborou melhor entre aspas, né? essa teoria do nazismo, né? E uma pergunta que a gente pode fazer é assim, por que na Alemanha, eu não sei se em outros países, mas na Alemanha, você defender o nazismo é crime, né? Você dizer que é nazista, defender as ideias nazistas é crime, né? Muita gente, será que é porque o Adolf Hitler, ele fez o que fez, é porque ele era horrível, com aquele bigodinho horrível, né? Obviamente que não. Então, o nazismo, entre muitos problemas, né, que ele tem, e que isso também, os fascistas também tinham esse ingrediente, é que eles não possuem adversários, né? Eles não possuem adversários. Na democracia, a gente a democracia prevê a convivência de opostos, né? Eu penso A, você pensa B, o outro pensa C, nós vamos conviver com certas regras, né? E vamos discutir, e tem as áreas para nós disputarmos o campo das ideias, né? Agora, com fascismo e com nazismo, isso não existe, né? Esse é um dos grandes problemas do nazismo, porque o nazismo ele só existe se ele for totalitário, né? Pensamento único, né? Os adversários eles devem ser eliminados, né? Eliminados não só na urna, não vencidos na urna, eles devem ser eliminados fisicamente, assassinados, né? Pode ser em câmara de gás, campos de concentração, né? Pode fazer experiências com o povo, né? Então, a gente tem, na época do nazismo, segundo registros históricos, 6 milhões de judeus foram assassinados, mas não foram somente os judeus, né? As minorias também eram, né? Os homossexuais, ciganos, estrangeiros, doentes, né? Pessoas com problemas psiquiátricos, né? Eles tinham, na ideia daquele maluco do Hitler,
a ideia era formar a raça superior, a raça ariana. Então, para ter essa raça superior, a ideia deles era eliminar tudo que era diferente, né? Os negros, os africanos, né? Então, o nazismo ele é crime porque ele tem no seu DNA o desejo, a doutrina de eliminar os seus opositores, né? Dito isso, eu queria fazer enquanto planejava esse vídeo, eu me lembrei de uma série muito legal. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Uma série da Netflix, Black Mirror, ou Black Mirror, né? De 2017. É uma série muito legal, porque ela tem componentes da tecnologia, né? E num desses capítulos tem um episódio que chama Engenharia Reversa. Esse é o episódio dessa série que mais me marcou, porque ela mostra o seguinte, eu vou falar assim bem por cima, porque na verdade eu recomendo que vocês assistam, né? Esse Black Mirror, nesse quinto episódio da terceira temporada, você tem um governo estabelecido, né? E esse governo ele forma as suas forças militares, né? Para combater o suposto inimigo, né? E é muito interessante que esses soldados eles recebem nos olhos um componente do Estado, onde ele se comunica aqui, não, vocês vão ver aqui nessa matéria, ele se comunica com os responsáveis pelo governo, enquanto eles estão em ação. E a ação deles é eliminar o inimigo. O inimigo deles, eles são, como diz aqui, eles são treinados para eliminar as baratas, né? Quando eles saem para trabalhar, né, entre aspas, matar as baratas, eles pensam estar servindo ao Estado e pensam estar fazendo um grande trabalho. Acontece o seguinte, que um desses soldados, um desses aparelhos, né, que ele, um tipo de um implante, né, que ele tem, um chip, um componente eletrônico, que ele sofre um defeito, uma avaria, e ele começa a ver que aquelas pessoas que eles estavam matando não eram baratas, mas eram pessoas normais, mas eram pessoas indesejadas pelo poder estabelecido, né? Então, gente, é sensacional esse episódio. Eu recomendo para vocês Black Mirror, o episódio Engenharia Reversa, né? Muito bem. Vamos partir agora para essa semana. A gente teve um episódio muito triste, né? Que é ocorrido lá no estado do Paraná, onde uma pessoa, né? Marcelo Arruda, ele estava comemorando seu aniversário de 50 anos com a sua família, com seus amigos, né? E ele teve a ideia de usar um tema do aniversário dele, ele teve a ideia de usar as cores do partido, do Partido dos Trabalhadores, né? Ele era dirigente, né, do PT em Foz do Iguaçu e estava ali com a sua família, né? E, de repente, uma pessoa, um bolsonarista, teve a informação dessa festa que estava rolando, né, esse aniversário. Ele nem conhecia a pessoa, não tinha nada a ver com isso, né? Era um evento privado, e ele resolve ir para esse evento e eliminar as pessoas. Primeiro foi, insultou, aí, obviamente, as pessoas mandaram ele embora, tal, e aí ele disse que voltaria, né? E como realmente voltou armado, disposto a matar as pessoas, né? A esposa do Marcelo Arruda se identifica como policial
e fala para ele não fazer isso, ele de arma em punho desce e assassina e atira em Marcelo Arruda, que revida, né? Marcelo Arruda, se não me engano, tomou 2 tiros, veio a falecer, e esse ser, essa pessoa tomou 5 tiros, e pelo que me consta ainda não morreu, mas se não morrer, vai ter que responder por esse crime. Em resumo, nós temos aqui 2 famílias que foram afetadas, né, por um ódio, né, mensagens de ódio que é espalhada em nossa sociedade, né? E é muito interessante, porque além desse assassinato do Marcelo Arruda, a gente tivemos recentemente, acho que não faz um mês, o assassinato do fotógrafo inglês, né, Dom Phillips, né, e do indigenista Bruno Pereira, né, na Amazônia, né? E nesses 2 crimes e outros que acontecem, vamos nos ater nesses 2 crimes, a gente percebe que existe um discurso de ódio que está contaminando mentes e corações em nossa sociedade. Alguns tentam dizer que não, mas isso é dos 2 lados, né? Mas é interessante que eu só vejo morrer de um lado, né? Só morre de um lado, né? Um entra com a guilhotina, o outro entra com o pescoço, né? E aí eu digo que os 2 lados são iguais. E a pergunta que a gente pode fazer é quem é o responsável por esses crimes, né? Especialmente políticos, todo líder, né, toda pessoa deve ser responsabilizado por tudo aquilo que fala, né? E esse camarada lá em Foz do Iguaçu que puxou o gatilho, ele puxou o gatilho, mas a primeira coisa que ele fez, ele se identificou. Aqui é Bolsonaro, né? E resolveu fazer a besteira que fez lá, né? Por mais que se queira dizer que isso é um crime comum, ele não é. Ele é um crime político, um crime odiento, de ódio, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma outra, de onde vem esse ódio, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, espero que sim. Opa, espera um pouquinho só, tem um pouco de paciência aqui, que essa parte de... Ótimo, aqui a gente vai ver 25 frases repetidas pelo seu Bolsonaro, incitando o ódio, né? Muito antes dele se tornar presidente da República. Vamos lá. Primeiro aqui, ditadura e tortura. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Ele falou isso em 2008 e falou isso em 2016, né? E nessa ocasião ele falou também que o certo seria matar mais uns 30 mil, que a ditadura matou pouco, né? Inclusive matar o FHC também, né? Então, 2008 e 2016, bem antes aí dele ser presidente. Em 2016, no parlamento, né, antes dele, durante o voto dele, né, pelo golpe, pelo impeachment da Dilma, ele falou: pela memória do coronel Carlos Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o meu voto é sim. Então, aqui ele defende torturador e tortura como um método, né? Então, isso aqui até na nossa Constituição, defender a tortura e torturadores é crime, né? Então, ele não se preocupava com isso, obviamente, né? Muito bem, aqui, ele merecia isso, em 1999, estamos indo para trás, né? Ele merecia isso, pau de arara, funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também, 1999, né? Ainda em 99, através do voto, você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Né? E aí ele fala essas besteiras todas aqui. Né? É claro que vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente, claro, normal, né?
Ele fala em fechar o Congresso Nacional, 1999. 2018, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, né, que ele pega lá um instrumento lá e simula uma metralhadora. Vou botar esses picaretas para correr do Acre, já que gosta tanto da Venezuela, blá, 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 né? Muito bem. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos da pátria. 2018. Percebe? Tudo discurso de ódio, né? Então, não é um adversário que ele vai conviver, que na democracia convivemos com os opostos, né? Não, ele prega eliminar, né? Matar. Segurança pública, o policial entra, resolve o problema, e se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 20 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Isso em 2018. Sobre isso aqui, foi sobre o massacre do Carandiru, morreram poucos, a PM tinha que ter matado 1000, né? Pessoas que estavam presas, nem julgadas tinham sido ainda, né? Que foram assassinadas. Ele fala que a PM tinha que matar 1000. Discurso de ódio, né? Aqui ele fala contra a religião, mulheres, eu jamais isto para você porque você não merece, né? Falou com a Maria do Rosário, falou que a mulher ganha menos, ela deve ganhar menos porque ela é engravida, né? Falou isso em 2014. O sujeito falou que foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada e veio uma mulher, 2017. Homofóbico, para mim, é morte sobre os gays. Digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Falou isso em 2011. O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? 2010. Isso mesmo, tem que descer o couro, né? Aí ele fala, outra besteira, eu não vou nem ler aqui, porque, olha, não existe homofobia no Brasil, a maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem em locais de consumo de drogas, prostituição. Os indígenas, né? Falando sobre os índios, né? Ele tem liberado a invasão de terras indígenas, garimpo em terras indígenas, né? Madeireiros em terras indígenas, assassinatos em terras indígenas, estupros em terras indígenas, né? Ele devia comer um capim ali fora para manter as suas origens. Falou isso em 2008. Agora, sobre os negros, sujeito racista. Fui num quilombola, em Eldorado Paulista, o afrodescendente mais leve lá, pesava 7 arrobas, não fazem nada, acho que nem para procriadores serve mais. Estão falando, se referindo aos negros como animais. Meus amigos, é uma barbaridade, uma atrás da outra. Sobre auxílio moradia, só para encerrar, são 25 declarações. A repórter pergunta para ele o que ele fazia com o dinheiro que ele recebia, né? Ele fala, como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá bom assim? Então, meus amigos, isso é uma pouca vergonha, né? Um sujeito que distribuiu discurso de ódio por toda a nossa sociedade, né? E muita gente, por exemplo, lá, o Arruda, que foi morto, a ideia é culpar a vítima. Assim como as mulheres, por exemplo, que são vítimas de estupro, né? O sujeito diz, mas onde ela estava? Qual era o tamanho da saia que ela estava? Que roupa estava usando, né? Você criminaliza a vítima, né? O indigenista e o fotógrafo, eles se meteram lá num lugar meio perigoso, o pessoal não gostava deles, né? Eles são culpados. Eles foram mortos, decapitados, queimados. A culpa é deles, obviamente, não é de ninguém, né? Então, meus amigos, eu queria dizer para vocês que o bolsonarismo ele tem os 2 pés no movimento nazi-fascista, né? Eles estão distribuindo ódio e eu fico muito preocupado. Eu vou dizer, não tenho medo.
dessa gente, não tenho medo dessa gente, né? Eu acho que, na verdade, são covardes, né? São covardes, porque eles gostam de estar tipo 10 para pegar um elemento, né? Mas nós não vamos pegar em armas para lutar contra vocês, né? Porque vocês são parte da barbárie, né? Vocês são a escória da sociedade, assim como são os nazistas, os fascistas, né? Vocês, bolsonaristas, né? Que defendem esses métodos nazistas, né? Vocês são a escória da sociedade, né? E eu sei que, infelizmente, tem uma parte da sociedade, como voltando um pouquinho, Black Mirror, né? Pessoas que foram doutrinadas, que elas têm uma visão de mundo, elas estão enxergando os diferentes como baratas. Nós não somos baratas, somos cidadãos, né? Somos conscientes dos nossos direitos, queremos viver num país democrático, queremos instituições democráticas. Uma coisa que eu deixei de falar, o nazismo e o fascismo, os dois movimentos, eles vieram pelas vias do voto democrático. E uma vez estabelecido, eles derrubam a democracia e destroem as instituições, não tem mais voto e se torna um poder totalitário, né? E a gente vê Bolsonaro agora, todas as pesquisas indicando que ele vai ser derrotado nas urnas, né? Ele vai ser derrotado. Então, bateu um desespero, está faltando 78 dias para a eleição, né? E eles estão dispostos a fazer um Capitólio Tupiniquim aqui no Brasil, né? E o desejo deles é eliminar os seus adversários, né? Mas nós vamos, a nossa arma é o voto. No dia 2 de outubro, nós vamos nos vacinarmos contra o bolsonarismo, né? Que vocês que têm uma alma nazista e fascista, nós vamos depositar o nosso voto nessa urna em 2 de outubro e, se possível, tomara que sejamos capazes disso, que seja em dose única, como a vacina Janssen, que era uma dose só contra a Covid, né? Meus amigos, essas coisas que eu queria compartilhar com vocês, e vamos manter a cabeça erguida e vamos lutar contra esse movimento que na verdade, já trouxe tanta dor, 770 mil mortes em nosso país. Crise na economia, crise na educação, crise em tudo quanto é lugar, né? Infelizmente, ainda ele tem aí perto de 30%, mas não o suficiente para vencer a eleição. Por isso, eles querem dar um golpe, fazer alguma Capitólio Tupiniquim, né, aqui, que nós sejamos capazes de resistir a essa escória, essa parte da sociedade que não preza pela democracia, não preza pelo convívio, não preza pela civilidade, né? E nós vamos dar a resposta em 2 de outubro. Forte abraço a todos, até.